Quase bem. Hoje estamos aqui em mais um vídeo da divisão. E como os vídeos que eu fiz comentando certas coisas tiveram um efeito, eu decidi trazer isso mais vezes, né? Então, bem, hoje eu vou reagir, fazer uma análise, eu vou escutar aqui, eu não vi nada do vídeo ainda, né, antecipadamente. Vou ver aqui o vídeo do Matheus Benites, nada pessoal contra o indivíduo. Peço, inclusive, que sejamos respeitosos com sua pessoa, né? Mas que sejamos, porém, justos com relação a colocar a qualidade da argumentação dele. Então, nós vamos reagir ao vídeo chamado O Melhor Argumento Ateísta. É um título que me chamou bastante atenção, porque se é o melhor, tem que ser o melhor. Tem que ser um argumento muito bom, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz quando eu fiz o meu vídeo rebatendo as críticas às 5 vias feitas pelo Aquiles, né? E vou fazendo comentários, né? Enfim, vamos lá, vamos começar aqui, sem mais delongas. Colocando o vídeo dele aqui em 3, 2, 1. E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre aquele que é considerado por muitos filósofos o principal argumento e o mais forte argumento a favor do ateísmo. Para saber qual é, fique até o fim desse vídeo. Vamos lá. Tá, introdução, vinheta no caso. Em uma cela do campo de concentração de Auschwitz, foi encontrada uma frase escrita por um prisioneiro. Se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Em um mundo onde ocorrem genocídios como o Holocausto, catástrofes naturais de diversos tipos, uma variedade de doenças terríveis, como câncer, Alzheimer, fibrose cística, ainda faz sentido crer em um Deus omnibenevolente, maximamente amoroso? Você já deve ter percebido que eu estou falando, é claro, do problema do mal. Epicuro? Pelo visto não vai ser nada novo. A gente vai novamente tratar do problema do mal, que é algo que a gente já tratou muito no canal, mas não tem problema. Não sei se vocês se entendiam disso, né? Poxa, toda vez eu tenho que fazer de novo as mesmas argumentações. Teve inclusive debate aqui no canal a respeito disso, né? A respeito da questão de por que haver mal não anula a bondade divina, né? Mas antes que eu vá comentando sobre isso, porque esse tema já me deixa bem, como dizer, entediado, é chato que as pessoas ainda o usem, mas primeiramente eu preciso ressaltar aqui, isto não é um argumento ateísta. Pelo contrário, né? É um argumento bem teísta. Porque para você propor, né, o mal, nem mesmo os mais antigos que utilizavam o argumento da maldade divina usavam para negar a Deus. Pelo contrário, eles usavam para falar que Deus poderia ter algo de mal, né? Então, por exemplo, argumento do gênero de que Deus poderia ser tanto bom quanto mal, ou que ele poderia ser um coprincípio dos dois, né? E por aí vai. Então, não é argumento ateísta. Mas agora, obviamente, ele ressalta, né? Isso afeta a onibenevolência, enfim, todas as zonas possíveis. Ele, obviamente, está se referindo não a Deus, mas ao Deus cristão. Então, façamos isso, defendamos o Deus cristão. Antes que os argumentos possam se prosseguir, já que nós já o conhecemos, explicarei novamente quais são os argumentos que mostram por que há bondade divina. Mas, hoje em específico, eu vou utilizar apenas o argumento que eu mesmo compus, né, que é um que eu, vez ou outra, o comento, que é a questão do seguinte. Ora, qual que é a definição do bem? Bem é aquilo que atende ao fim. Deus atende ao seu fim? Atende, porque sua própria finalidade é Ele mesmo. Né? Definimos como Deus, dentro da filosofia, tanto quanto na teologia, como aquele que depende de si mesmo. Nenhum dos seus planos, nada do que Ele faz, vai contra aquilo que Ele desejava. Né? No sentido, né, não de que não há algo, não há coisas que o opõem ou o negam, mas no sentido de que tudo ocorre dentro de seus desígnios. Ora, se o bem é aquilo que atende ao fim, e tudo o que Deus faz atende ao seu fim,
ou seja, atende a si mesmo, porque ele se define como bem, nessa concepção que estamos dizendo, então nada do que ele faz é mal. Eis o ponto. Tudo que ele faz é bom, porque o bem é atender o próprio fim, e se estamos falando de um Deus onipotente, tudo o que ele faz atende ao seu fim. Então podemos pensar, ok, né? Deus atende ao seu fim, isso é o bem, mas por que as minhas coisas não são sempre boas? Por que ontem, por exemplo, eu bati o dedinho na mesa? Por que tal pessoa me tratou mal? Por que meu cachorro faleceu? Bem, muito simples, meu amigo. Porque você é capaz de possuir o mal em suas ações e é capaz de sofrer do mal. Por quê? Porque você não é Deus e isso não afeta a bondade divina. Porque a bondade divina não é bondade naquele sentido romântico de bondade de que não. Olha, ele vai fazer tudo o que você quiser. Não, ele não vai. E ele não é obrigado. E ele não te dar tudo o que você quer não afeta a sua bondade, porque a sua bondade depende apenas dele mesmo. Então, se ele atende seus fins, ele é bom. Se ele não atende seus fins, que ele não seria um Deus bom. Então, quando você fala que não existe mal, certo? Quando você fala que Deus não pode ser sumamente bom, porque ocorrem maus a você, ocorrem males na perspectiva humana, já isto não agrada ao homem, meu amigo, este argumento é péssimo, porque você tem que distorcer o sentido de bondade que a teologia e a filosofia estão falando. Se você não está falando do mesmo sentido de bondade que na visão cristã, na visão católica, na visão teológica, filosófica estamos falando, você está debatendo com quem? Você não está debatendo com ninguém, você está criando um argumento para você mesmo, está criando uma noção de bem de você mesmo, está sofrendo com a própria definição zoada que você mesmo criou. Você nem mesmo entendeu o que eles estão querendo dizer por bem. E isso é muito grave. É muito grave. Se você não sabe o que significa a bondade divina, mas sim se baseia em uma concepção de o que seria o Deus bom, que não é a mesma que os cristãos, você está debatendo sozinho. Você está literalmente criando um espantalho. E o pior vai ser se o cristão, ao tentar te rebater, não ir por essa linha. Então eu sempre recomendo que vá por essa linha, que é a linha de o que define o bem e o que define o bem para Deus, que é a perspectiva da qual estamos falando. É isso, atende sua finalidade. Simples assim. Tudo que ele faz atende sua finalidade. Há como ser fora disso? Não há. Entendeu? Se alguém quiser entrar nesse mérito, eu discutiria com todo prazer. Seria maravilhoso. Inclusive, se for feita uma réplica contra isso, tentando provar que Deus não atende a sua finalidade, né? Ou tentar dar razões, eu amaria entrar no mérito, né? E eu poderia argumentar, dar vários argumentos a favor disso, né? De por que Deus atende a sua finalidade, por que o primeiro motor em todo o seu ato atende conforme o seu desígnio, né? Isso é uma coisa plena para se discorrer. Mas agora, se partir do ponto de vista de que não, mas ocorre mal comigo, tá bom, meu amigo, mas para Deus ser mal, o mal tem que vir justamente de sua intenção. Só que se sua intenção atende sua finalidade, ela não se considera como mal. Você está literalmente utilizando uma perspectiva de mal que só se aplica ao ser humano, porque se refere a males humanos, para definir o mal na perspectiva divina. Né? Isso é esquizofrênico. Né? Mas, vamos ver, vai que o Benítez nos surpreenda, né? E diferente de todos que até agora argumentaram contra a bondade divina, toque justamente nessa tecla e tente mostrar que Deus não atende sua finalidade. Já pensaram quão incrível isso seria? Né? Por exemplo, no debate recente que ocorreu entre o Matheus Fugito, né, e o David Ribeiro, Matheus Fugito é cristão, David Ribeiro ateu, né? Um dos pontos interessantes que eles comentaram, que eles estavam comentando sobre a hipótese de um Deus mau, é que eles puxaram para a questão de que um Deus mau, ele se frustraria em realizar as suas coisas, né? Porque o mal é o não atendimento do bem, então ele não conseguiria realizar os seus planos, né? Isso é uma coisa muito importante a se tratar, e este é um tema interessantíssimo. Deus sumamente bom é o Deus que tudo é bem, tudo atende o que ele quer. Tudo age conforme os seus desígnios. E como ele é o pilar da verdade, é o pilar da realidade, tudo que atende segundo ele é mais perfeito.
e tudo o que não atende, segundo ele, não é mais perfeito, né? Então vamos lá, pode ser que nos impressione, né? Mas se não bate nessa tecla, é impossível. Você pode escrever a coisa mais dolorosa do mundo, você pode escrever 800 holocaustos, você pode descrever 500 mil massacres, você pode escrever as 8 bilhões de ditaduras possíveis, você pode criar uma realidade, né, alternativa, onde todo mundo vai para o inferno, todos esses tipos de coisa, e você não vai conseguir nem com isso criar uma realidade onde Deus não atende a sua total intenção, certo? Isso é uma coisa muito importante a ser reiterada. Então vamos ver o que vai ser feito. Se vai ser pegado e pipocado, não, olha como isso é triste, olha como isso é horrível, toca música triste de violino. Ou vamos ver se finalmente vai ser atacado o núcleo. Se não for atacado o núcleo e for demonstrado, né, até o final desses 8 minutos que Deus não atenda às suas intenções, não atenda o bem, não seja atacado a definição correta de como Deus é bom, então é um vídeo totalmente vão. Mas caso ele faça o contrário, meus parabéns, revolucionou a linha ateia nacional, né? E talvez internacional, porque até mesmo autores ateus né, da gringa não entendem esse ponto, poxa. Parece que ninguém leu, ninguém entendeu as definições escolásticas. Isso é muito frustrante, né? Mas enfim, vamos continuar ouvindo aqui. Um filósofo grego do período helenístico, lá atrás, Tô falando de ele Epicuro. chegou à seguinte conclusão, que se os deuses existem, eles não se importam com o destino dos seres humanos, porque eles são capazes de impedir os males do mundo e os males do mundo continuam acontecendo. Então ele chegou à conclusão que os deuses não se importam, se existem. Agora, a gente pode pensar na resposta de Agostinho, que é uma resposta muito sofisticada da parte teísta para lidar com o problema do mal. Sabe aquele tipo de leitor que lê uma página e logo em seguida esquece? Como se algo na memória... Tá com o problema do mal. Agostinho de Hipona, um bispo... Ok, agora é interessante. Vamos ver como que ele vai comentar, né? Porque antigamente não se conhecia, porque não era tão falado, mas hoje em dia, acho que praticamente todo mundo meio ateu que tenta defender Epicuro já ouviu o argumento de Agostinho, né? A resolução dele. Então, vamos ver como que ele vai objetar isso aqui. Os principais filósofos da patrística, argumentou que o mal é uma privação de bem. O mal não tem substância. Então o mal não existe. O mal é ausência e não uma presença. Ok? É como um carro que está seguindo uma rota e aí ele, por um acidente, desvia e bate na árvore. Não foi algo que aconteceu ali, foi a falta de ordem dele seguir a sua reta. Então é mais ou menos por aí que eles enxergam o mal. Então, o mal é uma ausência, uma privação de bem. Assim como a conduta humana, quando ela não é reta, quando a pessoa peca, digamos assim, segundo Agostinho, ela está desviando-se do reto caminho. E para Agostinho, nós já viemos tortos ao mundo, né? Nós já somos membros de uma espécie decaída. E a gente tem que buscar se endireitar ao longo da vida. Mas a gente já tende a pecar, né? A semente do pecado já está em todos nós. Então, para os males que são de origem humana, os teístas vão explicar dessa forma, dizendo que o mal é uma privação, é um acidente, é um erro, e não uma substância. E que Deus, por ser bom, ele quis dar o livre-arbítrio para os seres humanos. Então, ele não pode dar o livre-arbítrio para os seres humanos sem que seja possível que, com esse livre-arbítrio, os seres humanos pequem. Então, ele... Calma, isso está errado. Não, calma aí. O livre-arbítrio, ele não é a causa do pecado. Você não peca por possuir livre-arbítrio. Não é bem assim. Pelo contrário, a liberdade, dentro da visão da filosofia cristã, assim como na teologia, na doutrina, é a de liberdade para fazer o bem. Você realizar o mal não é visto como uma causa da liberdade ou do livre-arbítrio. Pelo contrário, é visto como mais livre aquele homem que não peca. O ato de você pecar, em relação à liberdade, é, na verdade, um corrompimento da liberdade na medida em que o indivíduo se torna menos escravo. Não, se torna mais escravo. Então o pecado é visto como uma escravidão em oposição direta à liberdade, certo? Que é dada pela ação reta e boa. Isso é importante se reiterar. Essa definição aqui vai totalmente contra o entendimento de liberdade que temos
dentro do cristianismo, né? É muito mais a visão de uma liberdade dos filósofos posteriores ao iluminismo. Mas enfim, vamos prosseguir, depois eu vou comentando esses pontos, que eles são menos relevantes, né? Também vi algumas coisas um pouco estranhas, assim de leve, mas eu não vou julgar agora, né? Vamos ver como que ele vai desenvolver as teses agostinianas para eu continuar comentando. Né? Mas esse ponto da liberdade é importante. Não interpretem dessa forma, por favor. Como se não, a capacidade de pecar é o que demonstra liberdade e livre-arbítrio. De forma alguma. De forma alguma. Né? O mal está lá como a capacidade de escolher, mas um bem inferior. Você substitui o bem supremo, que é Deus, por um bem que, ao escolher, no ato de escolher, você é obrigado a odiar Deus. Né? Então, por exemplo, no ato do homicídio, onde você odeia, né, e assassina um ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, você demonstra um ódio contra a criação divina. Para você realizar esse bem, né, atender a finalidade que você tem de cometer o homicídio, é impossível você cometê-lo ou consentir com isto sem odiar diretamente a obra da criação. E é por conta disto que configura um pecado. Né? Então, por exemplo, ele comentou brevemente sobre a questão do pecado. Né? Eu sei que o vídeo é curto, não deve ter sido a intenção dele, mas não ficou claro deste modo. Né? Caso ele queira dissertar futuramente, é possível. O vídeo é curto, então não vamos cobrar esse tipo de coisa. Né? Mas eu preciso entender por que há o mal nesse ato. E de que modo ele se configura e por que é pecado. Ele é pecado por conta disso. É um ato que, no escolher-se um bem inferior a Deus, rejeita-se a Deus formalmente. Certo? Por que rejeita-se? Porque intrinsecamente neste encontra-se um grau de ódio a Deus, que é justamente o pecado. Enfim, vamos prosseguir aqui. Ele, por ser bom, ele abre a possibilidade do pecado, querendo compartilhar conosco a liberdade. Não, totalmente errado, poxa. Como assim? Ele vai abrir a possibilidade do pecado por ser bom. Não é isso. Haver a possibilidade do pecado não tem a ver com ele ser bom. Tem a ver com outras coisas totalmente diferentes. Né? E como assim? Ele quer compartilhar conosco a possibilidade da liberdade. Não, poxa, senão Deus seria mal para praticar a liberdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso que cria a teologia. Né? A não ser que ele volte por essa mesma linha. Né? Mas enfim, vamos ver como vai indo aqui. Pois bem, isso poderia explicar talvez o genocídio, né? Talvez o caso, por exemplo, de o partido nazista existir e do Holocausto existir, e do racismo, enfim, de todos os tipos de males que vêm do ser humano. Mas e quanto aos males naturais? Catástrofes, terremotos, tsunamis, que dizimam cidades, que acabam com as vidas de pessoas. Respondo. Os males naturais, eles existem pela seguinte causa, certo? Por exemplo, em um ato de um homicídio, no ato de um furto, é muito claro onde que está o mal, certo? Porque partiu de uma decisão humana, né? Então você identifica. Mas então vamos pensar, tá? E nos atos onde o ser humano é um objeto passivo, ele não é o agente desse mal. Por exemplo, um terremoto, um furacão, um acidente. Ora, o ser humano, em seu ato de consentir, como estudamos, né? São Tomás de Aquino brilhantemente disserta sobre isso, né? Existe dentro do ato de consentir uma espécie de passividade também, na qual a coisa vem até você e você consente com aquela coisa. Como assim? Ora, quando uma coisa ocorre com você que você não gosta, então, por exemplo, tá? Você está caminhando tranquilamente para ir para o seu trabalho, uma rocha gigante cai na sua perna. Como não sabemos, mas caiu na sua perna e você diz, caramba, que porcaria, ninguém fez isso contra mim. Por que isso está acontecendo? Ora, quem que considerou isso um mal? Não foi você? Não partiu de um arbítrio humano? Pois bem, é um mal porque foi contra o seu bem. Você não queria que aquilo fosse daquele modo. Você tinha uma finalidade, aquilo irrompeu com seus planos. Ora, até mesmo quando falamos de uma catástrofe natural, o princípio que leva a coisa a ser um mal, assim como ocorre no ato humano voluntário, aqui também se dá pelo julgamento do que é bom e do que não é, do que convém e do que não convém. Então, o princípio que há, né, que faz com que a ação voluntária má seja má, também se aplica nas formas passivas. Então, percebam, quando você tira a raiz do porquê de um princípio ser dito de uma tal forma, você não entende nada do princípio.
né? Mas vamos ver, pode ser que ele explique. Vamos ver qual que é a alternativa que ele vai dar, né? Mas já de antemão, expliquei de que modo isso se dá, né? Enfim, vamos continuar vendo aqui. Levam pessoas, bebês, e estragam completamente a vida de comunidades inteiras, que não são causadas pela, por exemplo, ação humana no aquecimento global, mas que ocorrem de modo natural e que iam ocorrer independente da ação humana. Como é que Deus explica isso? Como é que explicam isso com a existência de Deus? Então a gente pode caracterizar o problema do mal, que é um grande guarda-chuva de diferentes argumentos, né? Mas eu vou te oferecer a seguinte caracterização de determinada maneira. Afirmam que o Deus teísta, cristão, é onisciente, onipotente e omnibenevolente. Pois bem, um Deus onisciente deveria saber sobre os males do mundo. Um Deus onipotente seria capaz de fazer algo a respeito desses males. Um Deus omnibenevolente, maximamente amoroso, iria querer fazer algo a respeito desses males. Como nada é feito a respeito desses males, e as pessoas continuam tendo... Tem um ponto interessante aqui, né? Ele comentou o seguinte, olha, se Deus é omnibenevolente, então ele vai querer fazer algo a respeito desses males. Bem, vamos lá. Onibenevolência, né, é ele ter o bem máximo, certo? Ou melhor dizendo, ele não tem o bem, ele é o bem. Ora, como dizemos, se Deus, ao atender sua finalidade, ele realiza apenas o bem, então isso já conserva intacto o argumento que nós apresentamos aqui no início contra, né, as objeções do Benítez. Porém, né, nós devemos pensar, olha, mas ok, o legionário, naturalmente, Deus já está sendo bom, mesmo que ele não resolva os males. Mas será que mesmo assim, ele nunca quer resolver os males humanos, ou seja, os males particulares? Porque assim, ele não tem obrigação, como nós vimos, haver os males particulares, né? Não é uma coisa que afeta a bondade divina, pelo argumento que nós apresentamos, e que, como vemos aqui, não foi tocado até o momento, né? E o vídeo está acabando, né? Então devemos pensar, então quer dizer que ele nunca se preocupa com nossos males particulares, as coisas que em particular nos afetam? Aí que tá. Ele se preocupa, mas como isto não é o que faz ele ser bom, é algo gratuito. Ou seja, ele não tem obrigação de te fazer um bem e fazer você sair de uma situação má para que ele seja bom. Mas, quando ele o faz, pelo fato de não necessitar fazê-lo, é um ato de graça, né? É a tão dita e tão falada graça. Então, quando nos ocorre um mal, Deus ele não tem obrigação de nos recuperar. Ele poderia deixar toda a humanidade morrer no inferno, por exemplo, né? Falemos um pouco agora de teologia. Toda a humanidade se condena ao inferno, toda a humanidade merece o inferno, mas por pura misericórdia, Deus se encarna para morrer pelos pecados das pessoas, para que eles não vão, né? Para que alguém seja salvo, né? Se 2 pessoas se salvam, já é um ato incrível de graça, porque não merecia um pingo disso. Mandar alguém para o inferno, considerando que nunca se manda alguém sem merecer, é algo bom. Entende? É ruim para a pessoa que está sofrendo, mas ontologicamente geral, é bom, e o que define o bem máximo é Deus e não o homem, né? Não sou eu que sofro, que tenho dificuldades, que tenho o pecado original, que define o que é bom, né? Verdadeiramente bom, e não. Então, honestamente, o mal que ocorre a mim é insignificante comparado com a bondade divina. Eu não tenho direito de reclamar, nós nunca temos, nós somos sempre ingratos. Essa que é a grande beleza do cristianismo. Somos todos ingratos. Não merecemos um único pingo de nada. Toda injustiça que ocorre contra nós é justa. Mas, por misericórdia divina máxima e suprema, mesmo não merecendo, algo de bom nos ocorre. Algo de bom nos é permitido. Ou melhor dizendo, até mesmo o céu te é possível. Então é aí onde está a extrema misericórdia divina. O fato de que não merecia, mas recebeu. E não no fato de que, por que eu estou aqui sofrendo? Não era para isso acontecer. Calma lá, quem disse que não era para acontecer? Qual que é o argumento pelo qual você chega nisso? Qual que é a conclusão nisso? A conclusão é não querer estar na situação? A conclusão é triste? Ok, é triste, não gostamos, é duro, eu sei. Mas a perspectiva humana não tem peso nenhum nessa questão. Essa é a realidade. A realidade do que é o bem, o que é a misericórdia, o que é o mal, não é feita para ser agradável, é feita para ser verdadeira. E às vezes isso é difícil de engolir, né? Por exemplo, só de bater aqui o olho nos comentários já vejo coisas bizarras aqui, né?
Mas enfim, eu não vou começar a ler aqui os comentários, senão o vídeo vai se prolongar. Tô feliz que tá sendo rápido. Foram 25 minutos até o momento, estamos acabando o vídeo, vamos prosseguir aqui. Vamos ver como que isso aqui vai se desenrolar. Câncer e catástrofes naturais continuam acontecendo. Deus não existe. O Deus teísta cristão não existe. E você, lá no fundo, talvez saiba como que o cristianismo é extremamente implausível. A fé nesse Deus cristão é algo tão enraizado desde o berço das pessoas, desde a sua criação em torno de uma comunidade que legitima isso por meio de uma neurose coletiva, de uma infantilidade, que é praticamente inconsciente a maneira que essas pessoas agem sustentando essas crenças, ignorando todos esses problemas com objeções e argumentos muito evidentes, contrários à existência desse Deus. Porque eles viveram tanto tempo com isso que eles não querem abandonar de jeito nenhum. É preciso muita coragem. A pessoa que com muito cuidado rezou a vida inteira e meditou corretamente as coisas, fez exercícios espirituais corretos, compreende que tudo que ela tem é gratuito e compreende que não há para se reclamar do mal. Quando a pessoa não sabe viver a vida, porque existe o mal, Deus não existe porque ralei o joelho, isto é um ato de completa ingratidão. Não é à toa que os santos da igreja não reclamavam da vida, jamais se queixavam, ocorria todo tipo de coisa ruim com eles, eles nunca perdiam o ânimo, nunca perderam a felicidade. É por isso que eles se entregavam para ser martirizados, é por isso que Cristo se entregava para ser crucificado mesmo quando não quisesse, e mesmo assim se encontrava em glória. Só que esse pensamento é muito difícil de se entender quando a pessoa realmente acha que merece todas as coisas do mundo. Nós não merecemos nada. Nada, nada, nada. É tudo por piedade, é tudo por misericórdia. Nosso único mérito é o de aceitar nossa pequenez, nos contentar com o pouco que temos, ser gratos a isso e amar que existe piedade para nós. Né? Mas esse pensamento, muitas vezes, por que alguns se recusam a aceitar? Porque não é uma questão filosófica, não, mas olha, Legionário, você já deu as causas filosóficas, São Tomás já provou, Santo Agostinho provou, tem toda a escolástica. Não é uma questão disso, não é uma questão aqui de filosofia. Ok, né? Nós temos os filósofos cristãos que obviamente já quebraram esses argumentos fracos, já deixaram claro o porquê da bondade divina, por que existe o mal, sobre a liberdade, livre-arbítrio e por aí vai. Mas então vocês podem pensar, por que será? Por que o pessoal não aceita isso? Não é uma questão de tanto filosófica, é uma questão de que acham que merecem as coisas. Nós temos que entender o nosso lugar. A pessoa analisa Deus por uma perspectiva de o homem que pode julgar Deus. Então, quando a pessoa concebe Deus e analisa Deus, ele concebe pela perspectiva de que eu, enquanto homem, vou julgar a moralidade dele. Calma aí, meu amigo. Você não percebe que para isso você é obrigado a refletir diretamente o que é o bem e o que contradiria ele por diretamente? Você percebe o quão fundo é o fundamento ontológico disso? E você percebe que raramente vai. O mais longe que eu vi alguém chegar, né? Não sei se alguém chegar, mas o mais longe que eu vi a respeito de entrar em questões mais fundamentais, como por exemplo substancialidade ou não do mal e por aí vai, foi quando eu debati com Aquiles. Porque realmente é raro ver isso. Entendeu? Mas enfim. Vamos só para concluir o vídeo aqui. Eu vou acelerar. Parece que não vai ter nenhum argumento objetando aquele núcleo principal. Dificilmente vai ter. Não vejo as pessoas comentarem isso. Se algum dia eu comentar, vai ser algo de muita riqueza para os meios intelectuais. Mas enfim, vamos dar seguimento aqui. Deixa eu acelerar um pouco. Acelera 1.5, vamos lá. Para acabar isso logo. Para você ser capaz de abandonar algo que foi muito importante para você ao longo da sua vida e que você descobre que é falso. Aí, diante disso, argumentar que existe um bem maior que você não compreende, como argumenta Agostinho, e que, por exemplo, envolve crianças de 5 anos sofrendo com fibrose cística e morrendo aos 9, isso tudo faz parte de um mundo melhor, que você não compreende por que essas crianças precisam sofrer assim, é uma declaração de santa ignorância. Para você dar conta desse problema, filosoficamente, você precisa ir de anos de experiência no circo. Talvez membros do Circo do Soleil possam lidar com o problema do mal, porque é preciso muito malabarismo para lidar com esse problema e sustentar a crença no Deus cristão, ok? Então vai treinando. Você quer aprender filosofia, adquirir cultura e saber argumentar com propriedade? Então, a mentoria Academia da Razão, Filosofia e Pensamento Crítico é a oportunidade que você precisa. Isso. E no final ele promove seu ganha-pão, enfim. Meus caros, é isso, né?
Se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeo do Matheus Benítez. Eu realmente não sei se isso é legal, eu não sei se isso entretém vocês. Eu vou ser bem sincero, né? Muitas vezes eu tenho ideias para vídeos, mas eu não gosto de trazer vídeo que não agregue em nada, entendeu? Eu sinto que quando eu faço um vídeo desse gênero, eu não estou agregando em nada. Eu sinto que eu estou falando mais do mesmo, mas às vezes, para alguém, isso pode ser útil, né? Então, se isso que eu faço é agradável de alguma forma, se é um conteúdo interessante de assistir, e claro, né, eu não quero fazer conteúdo que não, poxa, isso é interessante. Não, eu quero que seja um conteúdo útil. Se esse conteúdo não é útil, não vale a pena fazer, né? E não vale a pena você consumir, né? Porque nem você nem eu devemos consumir coisa que a gente vai perder tempo. Então me confirme se isso é bom, né? Se quiserem que eu veja mais vídeos dele e isso for útil para você, porque às vezes essas questões que ele está levantando, né? Às vezes eu por arrogância minha, muitas vezes sou muito chato e fico, não, esse argumento é ruim, não sei o quê. Mas às vezes você que é cristão, né, assim como eu, também sofre dessas dificuldades, né? Então você pode olhar e falar, não, poxa, mas eu achei esse argumento realmente complicado, né? Poxa, como que resolve tal coisa, né? Às vezes você pode ter essas dúvidas, às vezes seja bom trazer, né? Mesmo aquelas coisas que soam óbvias, né? Nem para todo mundo é óbvio, né? Tem questões que vão ser óbvias que para mim não vão ser óbvias, né? Então, por exemplo, tem coisas aqui que eu falo que pra mim são óbvias, são tipo muito evidentes, mas nem pra todos são, e tem coisas que às vezes vocês vão me dizer que pra mim não vão ser evidentes, né? E assim vai, né? Enfim, tem muitas coisas que eu salvei pra assistir com vocês, então vocês vão me confirmando se isso é legal. Não sei se é chato eu ficar o tempo todo falando desse tipo de vídeo, o tempo todo desse tema, então, por favor, vão me mandando notícias pra eu saber o que eu posso fazer aqui. Se você tiver algum comentário para dar, alguma coisa aqui que você acha que eu podia ter melhorado, algum erro meu, por favor, comente, né? Caso o senhor, né, Benítez gostasse de fazer uma réplica, também aceito, também é bem-vindo, né? Também me disponibilizo e abro para debates, assim como eu debati com o Fúria de Aquiles. O debate pode ser visto aqui no canal mesmo, né? E é isso, vão com Deus, vão na paz, sejam respeitosos com o Benítez, né? Quero que levem na esportiva. As críticas que eu faço aqui são os argumentos dele, não a pessoa dele, né? Desejo que ele vá bem e na paz de Cristo, que tudo corra bem, mas como a orientação de pessoas é algo muito arriscado, se eu não faço uma objeção, né? Se as pessoas não fazem objeções a ele, infelizmente muitas pessoas vão cair no erro, né? Para não dizer erros crassos, né, que levam a pessoa ao desconhecimento e fazem com que a ignorância cresça. Então, né, por questão de... Enfim, questão de amor à verdade, questão de justiça, todas as frases clichê relativas ao que é bom e é justo. Vocês entenderam. Enfim, vão na paz de Cristo, se cuidem e é isso.